Fala pessoal, voltamos com as informações para todos vocês patriotas de todo o Brasil e do mundo. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Já vou pedir meu senhor e minha senhora para ir colocando aqui nos comentários a cidade que você está nos assistindo. Coloque aí como está a região, se está chovendo ou não. Quero saber aí a sua opinião. Pessoal, uma bomba aí nessas eleições, né? Infelizmente aí a Cristina Grêmio não ganhou, mas fica aqui a vitória também de outras pessoas da direita que temos que celebrar, né? A grande maioria da direita aí massacrando a esquerda. Pessoal, já vai colocando também nos comentários qual a sua opinião diante dessas eleições, o que você achou, qual a surpresa que teve nessas eleições. Peço para você se inscrever no canal, deixar o like no vídeo e compartilhe esse vídeo ao máximo de pessoas. Pessoal, vídeo bombástico trazendo as melhores informações do dia da política para todos vocês. Sem mais enrolações, bora pro vídeo. A questão do Bolsonaro se tornar elegível, né? Teve uma entrevista do Valdemar Costa Neto, presidente do PL, para o Estadão, em que ele fala que está ali conversando com Davi Alcolumbre, que é, né, favorito para a eleição para voltar à presidência do Senado. Então o Valdemar Costa Neto mostra ali que está trabalhando com a bancada do PL no Senado para de repente dar apoio ao Davi Alcolumbre, desde que o Alcolumbre, imagine, ofereça em troca a anistia para os envolvidos no 8 de janeiro e para Jair Bolsonaro. Ô Ana, aí a gente fica nessa, a gente tem que confiar na palavra do Davi Alcolumbre para que Bolsonaro se torne elegível e concorra em 2026. Ah, gente, aí complica, né? Aí não dá. Eu vou pegar dois ganchos, um do Consta e um do Serrão. Eu vou começar com o Consta sobre essa análise da Bárbara, falando da militância, né, da direita, como a militância vem demonstrando, né? Os políticos podem não entregar uma agenda clara, mas a militância, os eleitores, conservadores, liberais, estão demandando uma agenda muito clara. Não tem como ficar mais claro do que já está aí. E aí vem exatamente o que o Serrão falou, da juristocracia. Agora é quando o Constantino e eu, agora o Lacombe, a gente fala, a gente vem do futuro. É impressionante como nós precisamos entender o que acontece aqui nos Estados Unidos, porque vai acontecer no Brasil. É regra, gente, não tem jeito. É impressionante. Se olharmos o que aconteceu aqui nos Estados Unidos e o que está acontecendo no Brasil, agora já chegando quase no mesmo tempo que os Estados Unidos. O Donald Trump foi perseguido, os eleitores foram perseguidos por causa do 6 de janeiro. O 6 de janeiro é uma ladainha que é repetida até hoje para tentar desbancar eleitores, o próprio Donald Trump, a insurreição, aquela coisa toda. E o caminho que nós vimos aqui nos Estados Unidos para demonizar Donald Trump nas primárias republicanas, depois no próprio caminho onde a juristocracia, mesmo aqui nos Estados Unidos, ela foi usada num estado profundamente democrata que é Nova York, num julgamento absurdo com um juiz que a filha era uma das principais empregadas do Partido Democrata do alto escalão para receber doações. O juiz que condenou Donald Trump é pai dessa moça. Enfim, vocês sabem o caminho. Só que o que não contavam, e aí eu quero fazer aqui uma reflexão com vocês que estão no Brasil, que é o que eu acho que vai acontecer. O que não contavam com aqui nos Estados Unidos, diante de tanta perseguição, agora essa semana apareceu uma outra mulher dizendo que o Donald Trump apertou, né, os seios, o corpo dela de maneira imprópria há 32 anos. Enfim, é que quanto mais batiam em Donald Trump, mais ele crescia. E não só isso, ele furou a bolha MAGA, a bolha dos conservadores e liberais. Donald Trump hoje está com números dentro das comunidades negras
números nunca vistos por nenhum candidato republicano, porque ele furou essa bolha, ele mostrou que o sistema está contra ele. Eu estou contando isso tudo porque eu acho que o sistema e peças da nossa política, como Caiado, como Nunes, como Valdemar e tantos outros, ainda não entenderam que o fenômeno que aconteceu aqui vai se repetir no Brasil com o presidente Bolsonaro. Quanto mais bater, quanto mais demonizar, quanto mais desumanizar, mais ele vai crescer. E mesmo que ele não chegue elegível na próxima eleição, o dedo dele que apontar, né, para quem ele apontar, essa militância vai seguir, como foi aqui nos Estados Unidos. Aqui não tem TSE, não tem... Aqui você pode se eleger candidato para a presidência dos Estados Unidos dentro de uma prisão. A gente não tem isso no Brasil. Mas eu vejo a mesma cartilha sendo aplicada. Quanto mais batem no presidente Bolsonaro, quanto mais tentam demonizar a força política que ele tem desde sempre, né? Ele fez uma administração muito boa e é isso que eu dou o mesmo crédito aqui para Donald Trump, porque muita gente continua torcendo o nariz para Donald Trump, mas a própria comunidade negra fala, eu era mais... eu tinha alimento na minha mesa, a economia era mais sustentável, a economia era saudável, mesmo ali dentro da pandemia, eu tinha um emprego e agora está tudo de cabeça para baixo. Agora levem isso para o Brasil. É a mesma coisa com a agenda técnica, os ministérios técnicos que nós tínhamos com o presidente Bolsonaro, com o Paulo Guedes. Agora a realidade desse governo nefasto que não está nem aí para o seu povo escancarou exatamente as vísceras desse sistema. Eles não querem nenhum progresso para o Brasil, eles não querem governar o Brasil. Portanto, essa juristocracia que agora vai colocar um alvo aí nas costas do Geyer, da própria Cristina, ela que saiu sim vitoriosa porque se torna um nome importante para o Senado, do Ricardo Salles, do Van Hatten, que são nomes fortes para o Senado também, o Senado que é a nossa casa revisora, né? Ali na engrenagem de freios e contrapesos é o que pode trazer um pouco o país para fora desse hospício jurídico ao qual nós somos submetidos. Agora a perseguição vai ser implacável. Mas, nesse ponto, a gente vem do futuro. Quando eles precisam entender, quer bater? Pode bater. Mas quanto mais bater nessa gente, mais eles vão crescer. Bom, passei aí então informações sobre... O sistema é bruto, companheiro, e a Cris mostrou que é possível furar a bolha. Mas o Serrão está absolutamente correto, na minha opinião, em seu prognóstico não muito poliana, né, para dizer o mínimo. Vem chumbo grosso aí, turma. A análise que a Bárbara, do canal Te Atualizei, fez foi muito bem feita, muito boa a análise, né? É uma vitória, sim, da militância conservadora. O Nicolas Ferreira é um grande cabo eleitoral, o próprio Jair Bolsonaro, inegavelmente, como eu disse, não faz milagres, a gente perdeu, quando eu digo a gente, é porque eu torcia para todos os candidatos dele no segundo turno. E a gente perdeu em várias capitais importantes. Não faz milagre, mas mostrou força, e isso está preocupando o sistema, em que pese o sistema ter sido o grande vencedor nas eleições municipais. Ele está de olho em 2026 e ele está de olho no Senado. Vamos lembrar, gente, que é o Rodrigo Pacheco quem inviabiliza qualquer tentativa de processo de impeachment do ministro Alexandre de Moraes ou outros. E o Rodrigo Pacheco é do PSD do Kassab. Então, quando eu vejo algumas pessoas falando assim, fogo amigo, o Rodrigo fica implicando com o Bolsonaro, eu não sei onde eles entendem isso, né? Eu acho que o Bolsonaro é vítima desse troço todo. O Serrão mencionou que ele pode até ser preso. Aí eu acho que não fariam, porque entendem que ele vira um cabo eleitoral ainda mais poderoso. Foi o próprio Valdemar Costa Neto que disse isso. Se prender o Bolsonaro, ele elege até um poste. Então, não vão arriscar tanto. Mas olha o que está acontecendo com o Geyer, vamos falar disso. Olha o que está acontecendo com todo mundo que ousa, de alguma forma, o Marcel Van Hatten, não precisa ser bolsonarista,
Basta ir contra o sistema, contra o STF de hoje. Aí eu pergunto, o Tarcísio, bom governador, mas ele oferece ameaça ao sistema? Vocês acham que o Alexandre de Moraes dorme tenso se o Tarcísio for o presidente? Claro que não. Eu até acho que ele não assumiria esse risco, porque governar São Paulo ele tem uma reeleição basicamente garantida e é interessante ele ter os 2 mandatos lá, né? Tomara, porque ele é um bom governador, não resta dúvida. Agora, que nome que surge? O Zema, que se mostrou cá entre nós, um nada nessa eleição municipal? O Caiado, que a gente vai falar mais à frente, que se mostrou um baita de um oportunista? Então, tá um monte de gente tentando se cacifar como a nova liderança da direita, né? E não tem liderança da direita, tem Jair Bolsonaro. Só que por algum motivo que me escapa, tem um monte de bolsonarista falando que ele vai ser elegível daqui a pouco. Porque não, eles vão colocá-lo elegível. Me apresenta um argumento para isso. Aí eu tenho que fechar com o Serrão na análise mais pessimista. Eu diria realista. Vocês estão vendo algum sinal de recuo do sistema? Eu só vejo avanço. O Geyer, o Marcel, os presos do 8 de janeiro, a narrativa, a questão da anistia que eles tentam inviabilizar, né, a PEC da anistia, eu não vejo nenhum sinal de recuo. Qual é a única esperança? Vamos falar disso hoje também. Talvez é o Donald Trump voltar à Casa Branca e colocar a atenção voltada para o Brasil. Próximo de Jair Bolsonaro, atento aos abusos do Supremo, ao que o próprio governo americano, na figura do Biden, né, do sistema democrata, fez para dar uma ajudinha ao ladrão voltar à cena do crime, como diria Alckmin, e o Trump querer reverter esse troço para não ter mais uma Venezuela tomando conta da América Latina. Então a única esperança talvez seja os Estados Unidos pressionarem a bagunça toda. Porque fora isso, eu quero algum argumento persuasivo de que esse sistema aí vai um belo dia acordar e falar: a gente tirou o Lula da prisão, tornou ele elegível, vamos ter que fazer o mesmo com o Bolsonaro. Pô, tá difícil, hein, entender isso. Então, eu não acho nem que o Tarcísio está lutando muito para isso nos bastidores, né? Mas tem que elogiar, não adianta bater de frente, tem que estar perto, né, do Alexandre. Boa sorte para quem acredita nesse xadrez 4D. Eu sou um pouquinho mais pé no chão, gente. Então estou vendo com muita preocupação o que está acontecendo, porque estou reconhecendo a força da direita, sim. A análise da Bárbara é muito boa. A militância conservadora mostrou sua força, mas o sistema, que foi o grande vencedor, também está atento a isso. E não quer brincar em serviço e não quer arriscar ter um Senado conservador lá na frente. E é por isso que o sistema de poder vai ficar tão apavorado na hora que ele sentar para fazer o levantamento final do resultado dessa eleição. Você pega ali em números, em prefeituras, o PSD foi muito bem, MDB foi bem como sempre foi, PT foi mal, mas vamos lá, hein? Vamos tratar da política de forma qualitativa. A tese da Bárbara está certa. Olha lá a quantidade de políticos com boa qualidade, jovens, novas lideranças que a direita liberal conservadora conseguiu fazer nessa eleição. Muitos deles sob a liderança do temido e perseguido Jair Messias Bolsonaro. Então, esse ponto é o ponto que mais incomoda o sistema de poder, porque essa galera que foi eleita vereadora, e não necessariamente os prefeitos, essa turma altamente mobilizada nas redes sociais, que os medievais da juristocracia gostariam que não existisse, porque no tempo, quando não havia elas, é que era feliz o mundo, tudo era lindo e maravilhoso. Pois é, eles defendem isso. Então, no mundo medieval, essa turma está fortíssima para 2026 escolher os melhores senadores. Isso é que vai doer. Por isso que eu estou antecipando algo concreto. Vem aí o julgamento do 8 de janeiro, a fase 2 dele, que a primeira fase só pegou os pobres coitados. Agora eles vão para o núcleo político. É em torno de 54 a 100 pessoas que podem estar envolvidas ali. O inquérito é meio sigiloso, secreto, a gente não sabe o número certo. Mas ali estão os principais alvos políticos de potenciais candidatos ao Senado que eles vão tornar inelegíveis.
O jogo é esse. Só que a eleição de agora criou novas lideranças. Então, esse é um ponto que vai incomodar muito o sistema de poder no Brasil. No caso do Paraná, vou até contar uma novidadezinha curiosa. Lá, a Cristina Grêmio, ela é vitoriosa por diversos aspectos. Não ganhou a eleição, mas venceu politicamente. Ninguém poderia esperar que a Cristina fosse ter a força política da qual ela saiu dessa eleição com ela. Então, ela hoje é candidatíssima ao Senado. Se a Cristina chegar amanhã e disser, olha, sou pré-candidata ao Senado, é dor de barriga para o governador Ratinho Júnior. Porque o Ratinho Júnior, ele é presidenciável. Ele é um daqueles nomes que Gilberto Kassab gostaria de colocar como palatável para ser o candidato de centro para disputar a próxima eleição, tá? É aquele centro que é capaz de conversar com todo mundo, do partido do Kassab, com apoio, que é aquele que é capaz de estabelecer um diálogo que, em tese, Gilberto Kassab vai defender que Bolsonaro não é capaz de estabelecer. Então, Ratinho é candidato a presidente. É potencial? É. Concretamente, é. Essa é a dúvida. Ele pode querer ser, mas aí, se ele não puder ser candidato a presidente e quiser disputar o Senado pelo estado do Paraná, o bicho vai pegar lá, hein? Porque os concorrentes podem ser Cristina Grêmio, Felipe Barros, talvez um Deltan Dallagnol, talvez sim, talvez não. Então, a vaga para o Senado no Paraná vai ficar uma vaga nervosíssima. Então, o governador vai ter problema lá. O governador foi vitorioso agora com o triunfo do Pimentel? Mais ou menos. Ele está bem na fita, porque ele conseguiu botar alguém da confiança dele na prefeitura de Curitiba. Isso é bom para ele. Só que o prefeito que está saindo agora, Rafael Greca, os bastidores do judiciário no Paraná já revelam, onde Greca é muito forte lá, no bastidores do judiciário do Paraná, que ele é candidato ao governo do estado. Opa! Isso pode mexer com os esquemas do Ratinho. O Greca é candidato do Ratinho a governo do estado? Com certeza não é não. Então vem aí uma briga apocalíptica lá no Paraná. Lá a coisa vai ser bastante curiosa. Voltamos com as informações para todos vocês e agora Tarcísio que dá uma declaração e afirma que PCC orientou o voto em bolos. Vamos entender essa matéria aqui. No último domingo, em um cenário politicamente carregado, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, lançou declarações que trouxeram à tona a possível influência do crime organizado nos processos eleitorais da cidade. Suas afirmações visam alertar sobre a infiltração de facções criminosas nos meandros políticos, especificamente em relação às orientações de voto para determinados candidatos. As declarações foram feitas durante um evento eleitoral, onde Tarcísio estava acompanhado de figuras políticas influentes, como Ricardo Nunes. Segundo o governador, atividades de inteligência revelaram intercâmbios suspeitos, sugerindo que determinadas facções possam ter orientado eleitores a votarem em candidatos específicos, como Guilherme Boulos do PSOL. Essas afirmações geraram uma reação imediata e contenciosa da parte do candidato mencionado. Como a inteligência pode interferir nas eleições? A questão da infiltração do crime organizado na política não é nova, mas se tornou especialmente relevante à luz das recentes afirmações. O papel da inteligência nesse cenário é monitorar e interceptar comunicações que possam aí indicar manipulações ilegítimas. Tarcísio de Freitas destacou que conversas interceptadas de presídios eram parte de um esforço para controlar votos em áreas específicas. Tá aí, né? O Tarcísio dando essa declaração e afirmando que o PCC orientou o voto em bolos. Coloque aqui nos comentários a sua opinião, o que você acha desta matéria, o que você achou aí da declaração do Tarcísio de Freitas. Pessoal, eu vou ficando por aqui, mais tarde tem vídeo novo no canal. Um forte abraço e te espero no próximo vídeo.